E aí galera, tudo beleza? Gente, aqui é o Alexandre do canal O MacGuffin e no vídeo de hoje, lançado num dia muito importante, 15 de março, eu vou falar do filme Júlio César, de 1953, dirigido por Joseph Mankiewicz. Gente, por que o dia 15 de março é importante? Porque nesse dia nós lembramos do assassinato de Júlio César, o general romano que chegou à posição de ditador vitalício de Roma e, em larga medida, inspirou a criação do posto de imperador, que em Roma passou a ser associado com o próprio nome César. Gente, o assassinato de César ocorreu nos idos de março, 15 de março, sendo os idos de março, a metade de março. E o assassinato de César pode ser considerado o mais importante golpe de Estado na história da humanidade. Em larga medida, ele acabou definindo uma espécie de roteiro sobre o que fazer e o que não fazer para executar um golpe de Estado. César acabou sendo vítima do partido de oposição ao seu governo, que reuniu os patrícios de Roma, as mais altas dinastias nobres. Gente, a história do assassinato e, portanto, deposição de Júlio César inspiraria William Shakespeare a escrever e encenar a peça Júlio César, que estreou em Londres em 1599. Passados séculos desde a sua estreia na Inglaterra elizabetana, Júlio César foi transposto para as telas de cinema em 1953 pela mão de Joseph Mankiewicz. Quem viu o filme Mank na Netflix pode ver um pouco da história do irmão de Joseph Mankiewicz, Herman Mankiewicz, que roteirizou o filme Cidadão Kane, de Orson Welles. O irmão Joseph faz uma espécie de participação especial na trama. No entanto, Joseph Mankiewicz tinha quase tanto poder e importância no meio hollywoodiano quanto seu irmão, muito mais famoso. Joseph era considerado um roteirista e diretor de mão cheia, e foi ele quem a MGM contratou para realizar a adaptação da obra, que reuniu um elenco magnífico, no qual foram misturados atores de teatro britânicos e atores de cinema e também teatro norte-americanos. Por conta disso, o elenco de Júlio César contou com a participação tanto de nomes como John Gielgud, um dos maiores nomes da história do teatro inglês do século XX e também um dos maiores atores shakespearianos dos últimos séculos, quanto nomes como Edmond O'Brien, que já é conhecido aqui do canal e era um dos maiores atores do gênero noir no final dos anos 40 e início dos anos 50, tendo participado de clássicos do gênero como o filme Os Assassinos, de Robert Siodmak, e a grande obra noir D.O.A. Gente, além do grande Edmond O'Brien, nós também vemos no elenco Louis Calham, que também era um ator marcado do gênero noir e que faria parte do elenco do clássico O Segredo das Joias, filme noir de assalto dirigido por John Huston. Mas claro, o elenco é capitaneado por dois dos maiores atores da época, James Mason e Marlon Brando. Brando estava vindo do sucesso de dois filmes consecutivos, Uma Rua Chamada Pecado, tradução do nome original, que é Um Bonde Chamado Desejo, e Viva Zapata. Marlon Brando era considerado uma espécie de inovador no cinema norte-americano pelo seu modo de atuação naturalista. Por conta disso,
muitos críticos tinham medo que ele não fizesse um bom trabalho interpretando Marco Antônio, aliado e general de Júlio César, que viria a fazer um discurso em sua homenagem após o assassinato do ditador. Discurso esse que é considerado a parte mais importante e delicada da obra de William Shakespeare. Brando tinha tanto medo de acabar realizando um mau trabalho de atuação que ele abordou John Gielgud, o ator shakespeariano inglês, que no filme interpretava o conspirador Cássio, para lhe pedir dicas sobre como entoar as falas de William Shakespeare. No caso, Gielgud fez mais do que simplesmente dar dicas. De acordo com o ator, Brando seguiu à risca todas as suas recomendações e chegou a lhe pedir que gravasse o discurso de Marco Antônio para que Brando imitasse ao menos a dicção do ator inglês. Aparentemente, a estratégia deu certo e a interpretação de Marlon Brando foi mais uma vez elogiadíssima pelos críticos da época. Júlio César acabou ajudando a consolidar a sua carreira como ator. Joseph Mankiewicz, o diretor do filme, quis fazer com que a produção se mantivesse em preto e branco, mesmo podendo gravar a cores. A escolha do diretor se deu por dois motivos. O primeiro é que ele pôde utilizar os cenários de um filme épico que a MGM tinha produzido fazia pouco tempo, o clássico Quo Vadis, que mostrava a história dos primeiros cristãos em Roma. Mankiewicz não queria que houvessem comparações entre os dois filmes e achou que a melhor forma seria utilizar os mesmos cenários, só que em preto e branco. O segundo motivo se deu pelo fato do diretor desejar fazer uma espécie de paralelo entre o filme e os cinejornais da época, em que ainda eram mostradas imagens tanto do que havia ocorrido poucos anos antes na Alemanha nazista quanto na Itália fascista de Mussolini. Mankiewicz quis, num certo sentido, dizer que o contexto de Roma era muito semelhante àquele de ascensão do fascismo e do nazismo nos anos 30, e que o público americano deveria ficar atento com relação à possibilidade da ascensão de demagogos fascistas no seu próprio país. Gente, uma outra figura importantíssima nesse filme, Júlio César, de 53, é a do compositor Miklos Rozsa, que se tornou conhecidíssimo em Hollywood por realizar algumas das maiores e mais importantes composições de dezenas de filmes, os quais perpassavam inúmeros gêneros. Sua trilha mais famosa, entretanto, seria lançada alguns anos depois, em 1959, quando Miklos Rozsa compôs a trilha de Ben-Hur, outro filme épico que marcaria a época na década de 50. Gente, tem muita coisa a se falar sobre a peça Júlio César, que inclusive foi adaptada inúmeras vezes para o cinema e para a televisão, não apenas nos Estados Unidos, como também no Reino Unido. E também é importante falar sobre o que não aparece no filme de 53. Porém, se eu fosse enumerar todos esses pontos nesse vídeo, ele acabaria virando uma live. E é por conta disso que eu gostaria de anunciar aqui que amanhã, terça-feira, dia 16 de março, às 8h30 da noite, eu farei uma live especial no canal sobre a peça Júlio César, comparando um pouco outras adaptações feitas em épocas mais recentes com o filme de 1953. Então, se vocês gostam de William Shakespeare, se vocês gostam de cinema e se vocês gostam de teatro, por favor, assistam a live amanhã, terça-feira, dia 16 de março. E a série sobre filmes que abordam golpes de Estado vai continuar daqui a algumas semaninhas. Então, gente, até lá, bons filmes! E, como diz o profeta
Na peça Júlio César, cuidado com os idos de março. Gente, até mais e até amanhã. Oi de novo, galera. Tô passando aqui porque vocês devem estar se perguntando: ok, Alexandre, eu quero ver esse filme Júlio César de 1953. Onde é que eu encontro o filme? Gente, o filme está disponível em DVD para alugar na K-Video, uma locadora e centro cultural, que tem sede em 2 endereços: na Cobaldo Humaitá, na Rua Voluntários da Pátria 446, loja 25A, e em Laranjeiras, nas Casas Casadas, Rua Leite Leal, número 11. Gente, a K-Video é uma meca dos cinéfilos. Então, quem quiser ver filmes raros, difíceis de encontrar no Brasil, basta passar por lá. É isso aí, galera. Bons filmes.